E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o professor Paulo Zebedif. Bora lá para mais uma aulinha de matemática? Hoje falarei com vocês sobre gráficos de funções exponenciais. O que é uma função exponencial? Função exponencial chama-se de função exponencial toda função nos reais positivos sem o zero, tal que f de x é igual a ax, com a pertencente aos reais positivos menos o zero, e o a é diferente de 1. O que significa isso daqui? Significa que o valor do x ele pode ser qualquer número real. E o valor do a ele tem que ser positivo e não pode ser 0 e nem 1, ok? O número que a função recebe aqui, ela vai ser aplicada num expoente. Então aqui a gente vai ter o valor de uma base, um número, e o valor que vai ser recebido aqui, ela vai ser transferido aqui para o expoente. Então é assim que se define uma função exponencial. O gráfico da função exponencial ela é uma curva. Então a gente tem aqui em vermelho uma função que é o f de x igual a 2 elevado a x. Vocês podem perceber que essa aqui é uma curva que ela tem comportamento crescente. E aqui em verde a gente tem a função f de x igual a 0,25 elevado a x. Então ela tem um comportamento decrescente. Então, nós veremos agora como esboçar esse gráfico, dado uma função exponencial. O exercício que iremos resolver é esse. Preencha a tabela e esboça o gráfico da função f de x igual a 5 elevado a x. Então, a ideia é o seguinte. Para eu esboçar um gráfico, eu tenho que determinar alguns pontos que pertencem a essa função. O gráfico que será gerado é esse que vocês estão vendo à direita. Nós iremos ver o porquê que o gráfico da função f de x igual a 5 elevado a x é esse. Então, observe a tabela. Os valores de x sou eu que determino. Então, eu escolhi os valores 2, 1, 0 e menos 1, por achar que esses valores são mais fáceis para serem trabalhados. A função é o 5 elevado a x. Eu tenho que lembrar que f de x é a mesma coisa que y. Ela gera os valores que estão no eixo y. Então, quem vai gerar os pontos de y é essa função aqui. Então, vejamos. Para o x valendo 2, então nós teremos 5 elevado a 2. A função está recebendo 2, vai ficar 5 elevado a 2. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. Dando origem ao par ordenado 2 e 25. Sempre lembrando que um par ordenado, um ponto, ele é dado pelas coordenadas x e y. Primeiro sempre o valor do x e depois o valor do y. f de 1, né? O x valendo 1. Então, 1 vai aqui no expoente, 5 elevado a 1. 5 elevado a 1, vou repetir o 5 uma vez só, é o próprio 5. Para o x valendo 0, f de 0 ficará 5 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. E, por fim, o x valendo menos 1. Esse daqui eu vou fazer passo a passo, para facilitar o entendimento. Então, eu tenho aqui, estou querendo descobrir o f de menos 1. Eu sei que a função tem o seguinte comportamento. Ela pega o número 5 e eleva ao expoente que foi recebido pela função aqui, no caso, menos 1. Então, lembrando como se resolve isso. Quando não tem nada no denominador, é 1. Para eu resolver um expoente negativo, eu vou tornar ele positivo antes de resolver o cálculo, de aplicar o cálculo. Para tornar ele positivo, eu vou inverter a base. Então, em vez de 5 sobre 1,
eu vou colocar 1 sobre 5. E o expoente passa a ser positivo. 1/5 elevado a 1. Então, eu vou repetir essa base uma única vez. 1/5. Repetindo essa base uma única vez, é o próprio 1/5. Então, esse valor aqui na tabela é o valor de 1/5. Os pontos gerados, então, pela tabela foi o par ordenado 2 e 25, o par ordenado 1 e 5, o par ordenado 0 e 1, o par ordenado menos 1 e 1/5. Todos esses são pontos que pertencem à função. Então, iremos localizar esses pontos no plano cartesiano. Lembrando que o plano cartesiano ele é construído da seguinte forma. Faz um eixo X na horizontal e um eixo Y na vertical. Coloquei aqui os valores que eu estou trabalhando com X. Então, aqui eu fiz um espaçamento de 1 em 1. O eixo Y ele é na vertical e eu fiz a graduação de 5 em 5. Então, em cada espaçamento valendo 5. Marcarei os pontos agora. Primeiro ponto, 2 para X e 25 para Y. Então, o 2 para X está aqui e o 25 para Y está aqui. Prolongando o 2 e prolongando o 5, eu encontro esse ponto aqui. Próximo ponto, então esse ponto aqui já vimos. Próximo ponto, 1 e 5. Ponto 1 para X está aqui, 5 para Y está aqui. Eu prolongo o ponto 1 e o ponto 5. Aonde eles se encontrarem, eu marco um ponto. Ponto 0 e 1. Ele não tem vale 0 para o X, então ele está em cima do eixo Y no ponto 1. Então, aqui eu tenho o ponto 1. Então, observem aqui, né? Aqui é 5 repartido em 5 partes iguais e determinei o ponto 1 aqui. Então, aqui é o ponto 1. E, por fim, o ponto menos 1 e 1/5. Menos 1 está aqui e 1/5 é a quinta parte desse segmento. Ele é bem próximo já do zero aqui. Tá? Então, é esse pontinho aqui. Prolongo o menos 1, prolongo o ponto 1/5 e marco esse ponto aqui. Sabendo que o gráfico da função exponencial ela é uma curva, eu vou fazer essa curva passando por esses pontos. Temos que observar o seguinte, o gráfico não tocará o eixo X em momento algum. Ele chegará bem próximo, mas nunca chegará a tocar o eixo X. Então, aí basta construir o gráfico. Ok? O exercício foi resolvido dessa forma. Portanto, resolvemos o exercício proposto. A videoaula de hoje é isso. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Um forte abraço. Tchau, tchau.